todos com o Senhor Jesus Cristo. Deus abençoa a todos aqui presentes, que estão ao vivo aqui, e aqueles que estão na conexão conosco através da internet. Que o Senhor Deus Todo-Poderoso abençoe a todos, no nome do Senhor Jesus Cristo. Estamos aqui para agradecer a Deus, né? Vocês estão alegres, estão felizes com a presença dEle. Estamos aqui para agradecer Ele por essa oportunidade, mais uma oportunidade de podermos estar aqui na presença dEle. E eu creio que, muito embora estamos aqui em poucas pessoas, mas toda a diferença que faz aqui é a presença dEle. Está aqui conosco. E eu gostaria até de, dar uma nota a respeito, acerca da mensagem aqui, da pregação de terça-feira passada. E a gente falou sobre relação entre o cristianismo e o entretenimento. Às vezes tem muitas coisas que às vezes a gente quer, às vezes até falar, mas o tempo não permite a gente falar muito, porque eu creio que é melhor a gente, às vezes, como diz a Escritura, né? Às vezes é melhor a gente ouvir. E que nós estamos aqui para ouvir dEle. Eu falei aqui um pouco sobre esse assunto e até falei sobre ciência, sobre tecnologia. E eu dei uma nota aqui falando sobre que o diabo, se a gente facilitar, ele pega a gente nessa parte. Porque eu até li aqui, dei uma definição sobre esse assunto, sobre entretenimento. E a definição é tudo aquilo que às vezes prende a gente, que às vezes leva as pessoas para um lado de diversão, de entretenimento, que é diversão. E estou dizendo isso aqui porque teve uma pessoa que mandou uma mensagem para mim falando comigo sobre por que eu não falei sobre o rádio, sobre os satélites, mas tudo isto está englobado dentro da ciência e dentro da tecnologia. E o que eu expressei foi que se nós não vigiarmos, conforme eu li aqui a Escritura, em Colossenses 3 mesmo, falando que nós devemos nos ligar no céu, onde está o nosso Senhor Salvador Jesus Cristo. E não ligar nas coisas daqui desse mundo, buscar as coisas que são de cima. Porque hoje, se a gente não vigiar, a gente não tiver cuidado com essa ciência toda que está aí, essa tecnologia toda que está aí avançada, isso acaba tirando nossa atenção, tirando o nosso foco, e nós sabemos que o foco do cristão é o Senhor Jesus Cristo. Só que eu não vou entrar nisso aqui muito, porque estou só dando aqui uma nota, porque hoje o assunto é diferente. Hoje o tema de hoje é os conselhos de Deus para nós. E junto com esses conselhos vem as admoestações de Deus, as advertências de Deus para nós, que nós estamos vivendo um tempo muito perigoso, vamos dizer assim, tempo perigoso. E o Senhor Jesus Cristo mesmo, Ele nos adverte, nos alerta que é para nós termos cuidado para nós não sermos surpreendidos e, às vezes, quando Ele chegar, nós não sermos confundidos com a sua vinda.
nós não sermos confundidos na hora que ele da aparição do Senhor. Então, eu quero aqui ler uma escritura junto com os irmãos aqui, que está em 1 Timóteos, aqui no capítulo 6, e nós vamos ler aqui, começando no versículo 3, eu quero ler um pouco aqui até o versículo 12, e depois nós vamos orar, depois eu quero ler um pouco mais, nesse mesmo capítulo. E está escrito assim, eu creio que isso aqui, irmão, às vezes a gente fala assim, o apóstolo Paulo escreveu a Timóteo. Mas eu creio que o apóstolo Paulo, ele estava direcionado pelo Espírito Santo. Eu creio que quem usou ele foi o Espírito Santo para falar com Timóteo e agora está falando conosco aqui também. Está escrito assim, aqui a gente já começa sendo aconselhado e admoestado. Se alguém ensina alguma outra doutrina e se não conforma com as sãs palavras de nosso Senhor Jesus Cristo e com a doutrina que é segundo a piedade, é soberbo e nada sabe, mas delira acerca de questões e contendas de palavras das quais nascem invejas, porfias, blasfêmias, ruins suspeitas, contendas de homens corruptos de entendimento e privados da verdade, cuidando que a piedade seja causa de ganho. Aparta-te dos tais. Mas é grande ganho a piedade com contentamento, porque nada trouxemos para este mundo e manifesto é que nada podemos levar dele. Isso aqui bate muito em cima dessas pessoas que estão com os olhos nos bens dessa terra, nas coisas que há nessa terra. Que existe, irmão, somente um bem maior para nós olhar, que é o Senhor Jesus. Então veja, tendo, porém, sustento e com que nos cobrirmos, estejamos com isso contentes. Mas os que querem ser ricos caem em tentação e em laço, e em muitas concupiscências loucas e nocivas, que submergem os homens na perdição e ruína. Porque o amor ao dinheiro é a raiz de toda espécie de males. E nessa cobiça alguns se desviaram da fé e se traspassaram a si mesmos com muitas dores. Mas tu, ó homem de Deus, foge destas coisas e segue a justiça, a piedade, a fé, a caridade, a paciência, a mansidão. Milita a boa milícia da fé, toma posse da vida eterna, para a qual também foste chamado, tendo já feito boa confissão diante de muitas testemunhas. Vou fazer uma pausa aqui para nós fazermos a oração. E lembrando, né, sempre a gente lembra dos irmãos que necessitados. E eu creio que todos nós aqui somos necessitados. Mas como eu sempre digo, tem pessoas que estão mais necessitadas ainda, mais carentes.
e nós vamos lembrar delas aqui na oração. Nosso maravilhosíssimo Deus, nosso amantíssimo, incomparável e todo-poderoso Pai que estás nos céus. Senhor, eu creio, juntamente com a tua igreja, Senhor, creio de todo o meu coração que o Senhor Jesus Cristo ressuscitado, Ele está aqui no nosso meio, nesta noite, Senhor. Entre esse povo, que é um povo simples, um povo humilde, mas eu creio, Senhor, que é um povo especial. Eu creio que é um povo zeloso, é um povo de boas obras, é um povo pelo qual o Senhor morreu por esse povo. E o Senhor tem chamado eles para a tua presença, tem escolhido eles para andar com o Senhor, para serem as verdadeiras testemunhas do Senhor Deus Todo-Poderoso. Senhor, no nome do Senhor Jesus Cristo, é que nós estamos aqui reunidos, Senhor. Senhor, e agora, Pai, lembrando daqueles que não tiveram condições de vir para estar nesta simples e humilde reunião. Alguns que estão doentes, Senhor, passando por momentos de dificuldade, às vezes até de angústia, porque a doença, ela traz angústia, ela traz às vezes tristeza. Senhor, e como teu profeta, ele expressou isto, que a doença, ela é um espírito que vem para perturbar as pessoas. Senhor, mas nós estamos aqui, Senhor, orando por esses irmãos, por essas irmãs que estão enfermos. Senhor, aqueles que estão hospitalizados, outros que às vezes estão em casa, Senhor, acamados. Senhor, outros que às vezes estão, Senhor, em tratamentos, Senhor, fazendo tratamentos, Senhor, para, Senhor, alcançar melhora na sua saúde. Mas nós temos a convicção, Senhor, que o tratamento, os medicamentos não curam, mas o Senhor Jesus Cristo é o grande curador. E o Senhor é o único que pode curar. Mas o Senhor abençoa os medicamentos, Senhor, para que eles possam, Senhor, beneficiar aqueles que estão em uso deles. Senhor, no nome do Senhor Jesus Cristo, ajuda nós, Senhor, uma vez mais nessa reunião aqui, Senhor, para que nós possamos, ao sair daqui, sair muito melhor que nós chegamos. Ajuda nós, Senhor, a sermos os cristãos que o Senhor quer que nós sejamos. Porque na realidade nós lemos na Tua Palavra que o Senhor, a Tua santíssima vontade para conosco é que nós sejamos perfeitos, como o nosso Pai que está nos céus é perfeito. Senhor, e nós estamos aqui totalmente dependentes do Senhor, em todos os sentidos, Senhor. Por isso nós suplicamos ao Senhor, Senhor, a Tua presença conosco. Senhor, que o Senhor venha nos encher com o Teu Espírito Santo, Senhor, para que Ele possa nos preparar para sermos arrebatados aos céus. No nome do Senhor Jesus Cristo, oramos por todos aqui que estão aqui ao vivo e aqueles que estão na conexão conosco através da internet. No nome do Senhor Jesus Cristo, fala conosco, Senhor, uma vez mais, como o Senhor tem falado conosco, através da Tua Palavra. No nome do Senhor Jesus Cristo, nós te pedimos, te agradecemos. Amém. Graças a Deus. Poder se assentar. Aleluia. Vocês estão alegres? Estão felizes com Ele? Então dá uma salva de palmas para Ele.
Aleluia. Louvado seja Deus. Veja, irmão, esta grande oportunidade que Deus está dando para nós. Esse tempo agora que nós estamos vivendo, lá nos dias do mensageiro de Deus, para esse tempo final, já Deus, desde esse tempo, sempre Ele vem advertindo, né, a igreja, admoestando o povo, mostrando para o povo os cristãos, porque esta palavra, esta mensagem é para os cristãos. Essa mensagem é para aqueles que crêem, aqueles que estão crendo, não é para incrédulos. Nós sabemos que o Senhor Jesus Cristo, quando Ele ressuscitou, Ele não apareceu para incrédulo, apareceu para crente. Ele apareceu para aqueles que crêem nele. E nós, pela graça de Deus, eu creio que o Senhor tem nos tomado e Ele tem nos colocado numa posição que somente Ele pode fazer isto. Ele nos colocou numa posição. Não é numa placa de igreja, mas Ele nos colocou em Cristo Jesus. Louvado seja Deus. Então, eu estava até lembrando que às vezes a gente lembra, eu estava voltando, falando sobre o tema de terça-feira passada, eu lembrei, até eu li aqui a mensagem, e o profeta falando sobre aquelas pessoas que às vezes num pleno dia de um culto a Deus, um culto de oração, na presença de Deus. Às vezes, naqueles dias, às vezes a pessoa não pode vir num culto de oração, porque tal e tal ator ou atriz ou programa que vai passar na televisão, e aquilo prendia eles lá. Então, irmão, o Espírito Santo, Ele nos admoesta, está sempre nos admoestando, nos advertindo, que agora, principalmente nesse tempo agora, que se lá naquele tempo para trás, era necessário que a igreja, ela fixasse os seus olhos no Senhor Jesus Cristo, agora muito mais ainda. Ficar mais fixados ainda. Mas vamos aqui, eu quero ainda ler um pouco mais aqui essa escritura que nós estamos aqui lendo, que é 1 Timóteo 6, eu li até o versículo 12. Vamos aqui continuar mais um pouquinho aqui, nessa leitura que está escrita assim, mantendo-te diante de Deus, que todas as coisas vivifica, e de Cristo Jesus, que diante de Pôncio Pilatos deu testemunho de boa confissão, que guardes este mandamento sem mácula e repreensão, até a aparição de nosso Senhor Jesus Cristo. É por isso que a gente sempre tem lido as Escrituras, e as Escrituras falando sobre a vinda de Cristo, mas existe uma coisa aqui, entre uma coisa e outra, a palavra vinda e a palavra aparição. E nós sabemos que Ele está para acontecer a qualquer instante desse aí, a igreja ser levada para o céu. E que o Senhor Jesus Cristo seja misericordioso com todos nós, que Ele nos faça digno de, quando acontecer esta aparição, que Ele vier para raptar a noiva, acontecer esse rapto, que é uma ida
como o mensageiro disse, uma ida súbita e secreta, que todos nós possamos estar prontos, preparados, para ir ao encontro dele lá em cima. Como tem a Escritura que diz, prepara-te, ó Israel, para encontrar com o Senhor teu Deus. E essa é para nós aqui também. Prepara-te, ó igreja, para encontrar com o Senhor. Então vamos aqui, continuando aqui. Ele falou sobre a aparição do Senhor. Nós devemos guardar esse mandamento. Guardar que mandamento? Esta palavra em nossos corações, a qual a seu tempo mostrará o bem-aventurado e único poderoso Senhor, Rei dos reis e Senhor dos senhores. Este é Cristo Jesus. É o único. Aquele que tem, ele só, a imortalidade e habita na luz inacessível. Ei, glória, aleluia. Luz inacessível. A quem nenhum dos homens viu, nem pode ver. Ao qual seja honra e poder sempre eterno. Amém. Agora veja que os conselhos para os ricos, aqueles que têm riqueza nesse mundo, que, irmão, não é pecado o homem ser rico, mas ele não pode colocar o coração dele nas riquezas materiais. Manda aos ricos deste mundo que não sejam altivos, nem ponham a esperança na incerteza das riquezas, mas em Deus, que abundantemente nos dá todas as coisas para delas gozarmos. Ei, maravilha! Você pode desfrutar daquilo que Deus tem te dado. Tudo que Deus tem, irmão, tudo de bom que nós temos é o Senhor, nosso Deus, que tem dado para nós. E nós devemos desfrutar disto, rendendo graças, com ações de graças. Sabe o que a Escritura fala acerca disso? São os manjares que Deus criou para os seus filhos. E os seus filhos devem usufruir e desfrutar desses manjares com ações de graça. Então, deixa eu chegar aqui, fechar aqui no versículo 19. Que façam bem, enriqueçam em boas obras. Nem dinheiro não, é em boas obras. Repartam de boa mente e sejam comunicáveis. Que entesourem para si mesmos um bom fundamento para o futuro, para que possam alcançar a vida eterna. Aleluia. Irmãos, uma mensagem como esta, nós podemos expressar aqui com toda convicção que isso aqui é Bíblia pura. Que toda essa Bíblia, ela é inspirada por Deus. E essa Escritura, conforme nós lemos aqui agora, conforme eu citei no princípio aqui, falando, eu vou ler aqui uma mensagem aqui. Essa Escritura, como eu falei aqui sobre Paulo, aqui nós vimos não somente, como está escrito ali, Atos dos Apóstolos, e nós podemos ver que esses atos dos apóstolos, na realidade,
os apóstolos foram instrumentos de Deus. Porque quem operava na igreja e quem opera na igreja não é o homem, é o Espírito de Deus que opera na igreja. Está escrito, quem faz tudo, quem opera tudo em todos é o Espírito Santo. E nós temos esta convicção que o Senhor Jesus Cristo, Ele está aqui conosco na forma do Espírito Santo. Então não é o homem que está falando, é o Espírito Santo falando. Conforme o que o irmão Brana disse, não sou eu, é Ele. Ou seja, o que ele disse? Não olha para mim, mas olha para a mensagem. Por que ele está falando que olha para a mensagem? Porque a mensagem que ele está pregando é a mensagem de quem? É dele? Não, é de Deus. Então olha para a mensagem. Então eu quero ler aqui, porque o tempo passa muito depressa. Nesta mensagem que eu estou com ela aqui nas mãos, aqui, ó, fuja para cá, venha rapidamente. Eu estava até lembrando aqui, desse tema aqui, eu estava lembrando. Sabe esses homens aí, esses presidentes desses países aí, eles programam construções de abrigos para as pessoas abrigarem em tempo de guerra. E aqueles homens, aqueles presidentes, eles fazem o lugar mais seguro lá debaixo da terra, com concreto armado, quem sabe às vezes com parede de 10 metros de espessura, para segurar, proteger eles ali, para que bomba atômica não pega eles. Mas só existe um lugar seguro. Não adianta o homem fundar para dentro da terra, fazer paredões de concreto de 10, de 20 metros de espessura, concretos armados, entrar ali para dentro e falar assim, eu estou seguro aqui. Não. O mensageiro de Deus para esse tempo final, ele disse assim, aonde você estiver, os seus pecados, Deus vai encontrar você lá onde você estiver. Veja o Salmo 139, se eu descer para os abismos dos mares, lá a tua mão está lá. Ou seja, aonde ausentar-se do Espírito de Deus? Não tem por onde o homem... Por isso está escrito, horrenda coisa é cair nas mãos de um Deus vivo. Porque se cair na mão de Satanás, Deus pode tirar nós da mão de Satanás. Se o homem cair nas garras do diabo, ele pode estar preso com grilhões de ferro lá. Jesus Cristo quebra todos aqueles grilhões e liberta o homem. Como eu creio que Ele libertou nós todos, nós estamos aqui libertos. Estamos aqui libertos pela graça dEle. Por isso que eu gosto muito daquele hino que está escrito aqui no inário. Quando se fizer chamada, pela sua imensa graça, lá estarei. Mas é pela imensa graça dele. Então, aqui nessa mensagem, fuja para cá, venha depressa. Eu quero tomar aqui uns parágrafos aqui que eu anotei aqui. Mas deixa antes, eu até lembrei aqui, tem um versículo aqui da Escritura que eu
que eu notei para mim ler. Eu vou ler esse versículo, depois vou entrar aqui e ler a mensagem. Essa mensagem, deixa eu ler aqui, Apocalipse, capítulo 3, versículo 18. Estamos falando sobre os conselhos de Deus para nós. Está escrito aqui: aconselho-te que de mim compres ouro provado no fogo, para que te enriqueças, e vestidos brancos para que te vistas e não apareça a vergonha da tua nudez, e que unjas os teus olhos com colírio para que vejas. É o conselho dele. Agora, entrando aqui na mensagem, começando o parágrafo 13, vamos ler um pouco aqui. Agora, eu tenho falado há algumas noites sobre o Sputnik. O que é Sputnik? O satélite artificial russo. E desde que eu tenho falado a vocês, 3 noites atrás, o governo americano, ou o exército, lançou um satélite que está indo ao redor do mundo a cerca de 100 ou 102 minutos, fazendo um giro ao redor do mundo. E isso só indica que o que foi dito está mais perto à mão. Agora, eu acredito que se houve um dia em que homens e mulheres devem abrir os olhos e examinar a palavra, é hoje. O que é isso aqui? Conselhos. Conselho do irmão Brana? Não, conselho do Espírito Santo para todos nós. Então veja, este é o dia, porque pode não haver um amanhã. Irmão, as pessoas, por isso que eu falo, não adianta, eu posso, não somente eu, qualquer pregador, qualquer pastor, pode pregar até babar, mas se o Espírito Santo não for no coração do homem, para convencer o homem, ele escuta e ele vira as costas e vai embora. E o que é mais doloroso, ainda mais triste, é aqueles que ouvem, às vezes até recebe com alegria, como diz a parábola da semente, do semeador. Recebe com alegria, mas depois os problemas vêm, ele não resiste e vai embora. Então veja, isso aqui eu estou falando sobre os conselhos de Deus para nós, mas como eu disse, aqui está as admoestações, as advertências, no parágrafo 14. E se a igreja alguma vez deveria afivelar sua armadura, isso deve ser feito hoje. Isso aqui eu creio que já foi lido aqui algumas vezes, mas sempre é bom a gente estar sempre meditando nisso. Não adiar por mais um dia. Se há alguma coisa entre você e Deus que te impede de ir no rápido, é melhor acertar agora. Como é que a gente sai de um culto desse, ouvindo uma mensagem dessa, como que a gente sai a mesma pessoa? Não tem como. Ou a gente sai melhor ou sai pior. Mas nós estamos aqui reunidos para melhor. É o apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, ele falou. Quando nós nos ajuntamos, lá na igreja de Corinto, ele falou, ele repreendeu a igreja. Mas nós estamos aqui para melhorar. E que o Espírito Santo nos ajude a melhorar. Não deixe o seu assento. Estamos vivendo nas expectativas da próxima vinda do bendito Senhor. E nós estamos aguardando por aquela hora.
Jesus mesmo disse: quando vocês virem estas coisas começarem a acontecer, levantai a cabeça, vossa redenção está próxima. É por isso, irmão, eu estou falando isso aqui, estou falando comigo, para mim também, para mim mesmo. Para mim mesmo. Porque a gente tem o celular aí, mas a gente deve usar o celular só para o necessário mesmo. Porque senão acaba, a gente fica distraído, às vezes com aquilo ali, e muitas coisas que vêm ali, muitas diversões, muitas coisas engraçadas. E se a gente facilitar, às vezes fica o tempo todo naquilo ali, ao invés de estar com o Senhor. Aleluia, louvado seja Deus. Sinais nos céus, coisas espantosas, o coração do homem falhando por medo, o mar rugindo, maremotos, grandes coisas acontecendo. E eu sei que alguns podem pensar: irmão Brana, por que você está continuamente batendo nessas coisas? E ele respondeu: está no meu coração. E eu sei que é para ser batido hoje. Olha o tempo que foi isso, hein? Em 1958, dia 2 de fevereiro de 1958, ele pregou essa mensagem. Aleluia, louvado seja Deus. Agora nós falávamos sobre a Babilônia e a escritura na parede. E hoje, como estamos aqui hoje, podemos quase sentir os ventos quentes do julgamento soprando na nossa face. O mundo chegou ao seu fim. Não há uma esperança para o mundo fora da vinda do Senhor. Vou repetir aqui, porque eu dei pausa aqui, mas não há, veja aqui, não há uma esperança para o mundo fora da vinda do Senhor Jesus. Essa é a única esperança. Você pode colocar tem uma palavra aqui em inglês, que eu não sei ler em inglês, mas acho que é o nome de uma pessoa. General e presidente dos Estados Unidos. Em cada condado, e a América continuará nadando no pecado. Não estou à procura de nenhum grande avivamento. A coisa é, o avivamento veio e se foi, e você não soube disso. E isto sempre foi assim. Você procura algo e Satanás continuará dizendo: haverá um maior aqui, um maior aqui. E isto passou direto por você. Não foi assim com João Batista quando veio à terra e até mesmo os justos nem sequer o reconheceram? Não disseram os discípulos: quando virá Elias? Ele disse: ele já veio e vocês não o conheceram. Louvado seja Deus. O avivamento simplesmente terminou. Não procure por nada maior. Já temos a maior coisa no céu, o Espírito Santo, manifestando-se nesta geração. Não há mais nada que possa ser feito. Mas os julgamentos estão vindo.
O mundo está sentindo isso. Os jornais. E eu ouvi que no Pentágono, eu não sei, mas eles dizem que não sabem o que fazer. Bem, há apenas um livro que pode orientá-los sobre o que fazer, e este é a Bíblia de Deus. Aleluia. Essa é a única coisa que pode dizer o que fazer, que é levantar a cabeça e olhar para cima. Não há nenhuma maneira de escapar. Isso já chegou às mãos de homens que podem destruir este mundo em uma hora, se quiserem. O que impedirá a Rússia esta tarde ou alguns desses líderes de beber uma garrafa de vodka a mais e apertar um botão que enviará o mundo inteiro para fora de sua órbita? E isso não seria contrário às Escrituras nem um pouquinho. Aí está você. Vejam, estamos no tempo do fim. Eu estou terminando aqui. E eu quero lembrar-los que todas essas coisas que vimos acontecer esta semana, quando uma reunião como esta, em um lugar preparado, e as pessoas indiferentes, isto está completamente indicando que essa coisa está à mão. E ver um pequeno grupo que fielmente, como vocês, se reúnem dia após dia e noite após noite, porque algo está pressionando vocês, há algo em vocês. Vocês, pessoas cheias do Espírito, há algo dentro de vocês que está os alertando. Agora, algum grande teólogo pode vir para a cidade que talvez teve muita educação e poderia falar suas palavras muito bem, claras, e talvez todas as igrejas da cidade iriam cooperar plenamente. E isto pareceria ser uma honra poder ir e ouvir o homem, que poderia ser um orador maravilhoso. Mas isso não é o que a igreja está procurando. A igreja, o verdadeiro crente, está buscando a manifestação do Espírito Santo, algo movendo em seu coração. As crianças não sabem o que é isto, mas Deus me ajude nesta tarde a explicar-lhes o que é. Fechei aqui no parágrafo 17. Mas isso aqui para mim, eu creio que é puros conselhos do Espírito Santo para nós. Porque Deus, Ele está falando conosco. Falando claramente. Claramente. Agora, eu não entendo, irmão, mas Deus sabe. Depois de uma demonstração desta, de Deus, depois dos conselhos deste, de umas advertências destas, eu não sei porquê, se tem irmão que tem condições, que está com saúde, está bem, e deixa de vir numa reunião desta, que não é uma reunião aqui, não é a reunião do pastor Belmiro, não é a reunião do irmão Inácio aqui. Essa reunião aqui é a reunião do Espírito Santo. Aqui nós viemos aqui para escutar a voz de Deus. Conforme nós escutamos aqui agora, a voz de Deus, é Ele falando conosco. Então, irmão, isso aí, às vezes as pessoas pagam um preço, a conta chega para eles não sabem por que está passando por aquilo, mas às vezes é por causa disso, por causa de, sabe de quê? Negligência. Não é o que nós temos ouvido, que nós devemos valorizar a palavra de Deus, valorizar a mensagem de Deus
Deus está falando? Vamos para a oração. Chegou o momento da oração, vamos orar. Aleluia. Louvado seja Deus.